símbolos. A gente encontra eles em todos os lugares, o tempo todo. O farol vermelho que manda você parar o seu carro, as mãos que você junta em formato de coração, depois de fazer um gol, querendo dizer que você ama a sua namorada. Só o fato de você estar entendendo o que eu estou falando já é sinal de que você está usando um símbolo. A língua portuguesa, ela é cheia de outros símbolos que se juntam, letras, sílabas, palavras, sinais de pontuação, regras gramaticais, enfim, tudo para você conseguir entender uma mensagem e poder passar essa mensagem ou outra qualquer para alguém. E para falar do seu amor pelo ser humano, Deus também usou um símbolo, o santuário. Ele usou essa ferramenta também para poder continuar a se relacionar com o ser humano, mesmo após Adão e Eva escolherem se separar de Deus no Jardim do Éden. E é sobre esse símbolo do céu na terra que a gente fala hoje aqui no Código Aberto. Para você que está gripado ou para você que está saudável, o Código Aberto já está no ar na sua TV Novo Tempo, nessa nova temporada que começou na semana passada, falando sobre o santuário. E a gente tem um novo guia de estudos, vou mostrar mais uma vez aqui na câmera do Bedak, o santuário, olha só. Lembrando que nessa temporada aí, a lição de jovens, o nosso guia de estudo para jovens, está completando 20 anos aqui no Brasil, um sucesso. E, como você sabe, eu já apresentei na última temporada, não, né? Na última lição, no nosso último estudo, temos um novo grupo aqui para discutir esse tema com a gente. Eu vou apresentá-los um por um, começando por ela, que é o alfajor loiro da Novo Tempo, Janine Vernizzi. Um prazer estar aqui com vocês de novo, falando portunhol. Muito bem. E ao lado da Janine está ele, que é metade alemão, metade brasileiro, Leonardo Gonçalves. Prazer. É verdade isso mesmo? Essa metade Na verdade, alemão? assim, eu cresci lá. Eu sou 100% brasileiro, nordestino, pernambucano, mas como eu morei lá 10 anos, culturalmente, acabam me atribuindo à minha pessoa um lado alemão que eu não sei se eu tenho. Muito bem. Ao lado do Léo está ela, que vem da terra que mana coentro e água de coco, Vivian Pires. Olá, que alegria estar aqui de novo. Muito bem, pra quem não entendeu, ela é do interior da Bahia, né? Lá tem bastante coentro e água de coco, Vivian? Tem. Ó, viu só? Aqui tem pouco coentro, tô sentindo falta. Eu também sinto, viu? Também sente falta. Quando recebo alguns amigos em casa, não posso colocar coentro? Não, Olha aí, favor. olha Esses aí. paulistas, hein? Então, Muito bem, ao lado da Vivian está ele, a voz que clama às margens do Rio Preto, Pastor Marcelo Rezende. Muito bem, pastor. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Muito obrigado. E por último está ele, que vem da terra onde nasce a melhor tuiubaína do Brasil, pastor Eduardo Rueda. É uma grande alegria mais uma vez estar com vocês aqui. Muito bem, para quem não entendeu, ele é de Tatuí, no interior de São Paulo. Eu nasci ali por aquelas regiões ali, pastor, conheço a culinária local ali, é um sucesso, né? Ali tem muita coisa boa, inclusive a música, né? Muito bem, é verdade, é verdade. Eu vou deixar para uma próxima para fazer essa da música aí com você ali de Tatuí, para apresentá-lo. Estão todos apresentados e você que está em casa pode interagir com a gente pelo Twitter, @CódigoAbertoNT, ou então pelo nosso Facebook, Código Aberto. Você pode falar com a gente, mandar sua pergunta, mandar o seu abraço. E falando em abraço, alguém quer mandar um abraço aqui? Vivian, já que falou da Bahia, quero mandar para os meus familiares que estão em outro local, em Jequié. Então, representando a minha família materna, quero mandar um beijo para minha avó Zenaide e pela paterna, meu tio avô Oilton Ribeiro. Muito bem, eu tenho abraço aqui para os nossos telespectadores, para Érica Marto e para a filha dela, Amanda Marto, e o filho Miguelzinho, e para o pequeno grupo do Camargo Novo ali em São Paulo. Um abraço para todos vocês. Mais alguém aqui? Janina, Léo? Eu vou mandar um abraço para Daniela Araújo toda vez, a minha digníssima esposa, toda semana, né? Estou pensando em você, é uma alegria estar aqui, podendo te mandar esse abraço e esse beijo. Muito bem, eu tenho 3 abraços rápidos aqui para o meu vô Chico e a vó Zilda de Bauru, para Lídia Mesquita de Recife, Pernambuco, e também para o Moraes Papo Seco, que assiste a gente em Luanda, Angola. Um abraço para todo mundo que assiste a gente em Angola e sempre interage aqui com a gente no Código Aberto. Última chance, mais algum abraço? Ninguém mais? Olha só, então estão todos abraçados. Vocês querem receber abraço também, mandem o seu abraço aqui pro Twitter, pro Facebook do Código Aberto. E a gente faz agora o momento que você sempre espera, o nosso Código do Dia, que tem a ver com o nosso tema que a gente vai estudar hoje. E tá na tela para você o nosso Código do Dia, que diz o seguinte: junte minhas 7 letras e algo vou indicar.
Se for vermelho, é hora de parar. Se for um santuário, a Cristo vou apontar. Ok, eu vou facilitar. Me divida ao meio e assim vão ficar. No início digo não e no final misture farinha, ovos e fermento e me coloque no fogão. Nossa, essa aí ficou difícil. Será? A Janina tá pensando, o que é isso? Tem várias palavras que eu não entendi no meio ali. Da semana passada tava fácil, essa semana tá difícil. Deu uma dificultada nessa. É pra não ficar muito igual assim, né, Léo? Muito bem. E se você tá pensando aí qual é a resposta, se você acertar a resposta, fala pra gente pelo Twitter, pelo Facebook e você pode concorrer aos nossos prêmios de hoje, o nosso guia de estudos sobre o santuário e também o CD das Joyce Zanardi. Olha, quase uma trava-língua aqui. Joyce Zanardi, o CD Vida. Fala com a gente pelo Twitter, pelo Facebook e aí você pode concorrer a esses prêmios. A gente volta a falar um pouquinho sobre isso, sobre o nosso código do dia ainda hoje. Bom, vamos estudar o nosso tema de hoje? Para estudar, eu gostaria de começar fazendo uma oração com você que está em casa e com a gente aqui, o nosso grupo. Janina, pode orar para a gente? Posso? Vamos orar. Senhor que estás nos céus, muito obrigada por mais um dia, muito obrigada por estarmos aqui para falar desse assunto tão importante. Por favor, ilumina nossas mentes e também as mentes dos nossos telespectadores, que hoje podamos entender o que a Bíblia tem a nos dizer enquanto a este tema. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então, e como já aconteceu na semana passada e vai acontecer durante todos os nossos estudos dessa temporada, a gente tem a participação especial do pastor Edson Nunes, que ele é professor de hebraico, de cultura hebraica também, né? Para ser um pouco redundante, hebraico, né? Cultura judaica. Cultura judaica, fica melhor assim para não repetir a palavra, no Centro Universitário Adventista de São Paulo, em Engenheiro Coelho. E nessa semana ele vai falar um pouquinho, introduzir o tema que a gente vai estudar aqui hoje no Código Aberto. Pastor Edson Nunes, mais uma vez, seja muito bem-vindo. E aí, pessoal do Código Aberto, André, um abraço. A lição dessa semana vem falando sobre, entre aspas, os vários tipos de santuário, né? A lição faz uma relação entre a criação, o santuário do deserto, Jesus Cristo e a própria nova criação e a comunidade de Deus como sendo o santuário de Deus na terra. Eu gosto muito do texto de Êxodo, capítulo 25, verso 8, que fala da construção do primeiro santuário. O texto diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Esse texto é interessante também quando a gente lê em hebraico, ele traz uma série de pequenas coisinhas interessantes. Olha só, no hebraico a gente lê assim: Ve'asu li mikdash ve'shahanti betoram. Então veja só, aqui a gente tem alguns contextos das palavras em hebraico são importantes. Primeiro, me farão um mikdash, né? Um santuário, um lugar santo, um lugar separado. Então Deus pede que eles criem um lugar que é diferente dos outros lugares. Isso remete também um pouco a gente à criação. A primeira coisa que Deus declara santa na criação é o sábado. Então a gente já percebe uma ligação interessante entre o santuário e a criação. Outra coisa interessante é que fala que Deus vai habitar nesse santuário. O propósito do santuário é que Deus faça uma sacan, um tabernáculo, uma habitação com os homens. Ou seja, Deus ele quer habitar no meio do povo. E o santuário ficava justamente no meio do povo de Israel durante a peregrinação no deserto. Um outro aspecto interessante é que no final do texto diz assim: Betoram, para que eu habite, para que eu tabernacule no meio deles. Mas a preposição be, ela também pode significar no meio, ou seja, no meio e dentro de vocês. Então Deus diz assim: me farão um santuário para que eu possa tabernacular no meio de vocês ou em vocês. Ou seja, aqui já está na criação do tabernáculo do deserto uma prefiguração de que Deus queria habitar dentro do nosso coração. Ou seja, na criação do tabernáculo do deserto, no verso principal de quando Deus pede para que Moisés construa o santuário, vários conceitos que vão ser explorados, as relações que são exploradas na lição dessa semana, já estão contidas nesse verso. Ou seja, Deus quer fazer algo separado, um lugar separado, como o sábado é separado dos outros dias, como a criação é separada das outras coisas. E Deus, ele quer também habitar conosco, ele quer fazer morada conosco, mas também quer fazer morada dentro de nós. E tudo isso se torna possível através do ministério de Cristo. Muito bem, então, muito obrigado mais uma vez, pastor Edson Nunes Júnior. Queria até agradecê-lo em hebraico, mas não sei, como é que fala? Você fala hebraico, né? Um pouquinho, Léo? O Marcelo tá um pouco. O pastor Marcelo também fala. Como é que fala eu. obrigado em... Todarabá. Tonarabá. Olha só, tô me enrolando. Todá.
Toda pastor Marcelo não, pastor Edson Nunes Júnior. Todá é obrigado, Todá Rabá é muito obrigado. Olha, Todá Rabá. A gente vai sair dessa temporada aqui sobre o santuário falando várias palavras em hebraico pelo jeito. E, inclusive, você tem um CD todo em hebraico, não é, Léo? Tenho. Como é que é o nome do CD mesmo? Avinu Malkeinu. Significa Nosso Pai, Nosso Rei. Nosso Pai, Nosso Rei, olha só. Então, você vai poder também ouvir o CD do Léo também, né? Com certeza. Entender algumas palavras, é um né? CD que tem muito a ver até com toda a questão do santuário, da expiação, porque essa música, Avinu Malkeinu, é a música do Yom Kippur, que é o dia da expiação, que é a festa judaica, na verdade, o ápice espiritual do ano judaico. Muito interessante, então. Bom, a gente vai falar muito de expiação ainda, do dia da expiação a gente vai falar durante ainda. essa temporada. Você fica ligado aqui com a gente no Código Aberto, que a gente vai falar bastante sobre vários aspectos do santuário. Você vai conhecer muito aqui, vai ter até uma maquete aqui nas próximas lições do santuário, para você entender um pouquinho melhor esse tema que a gente está estudando nessa temporada no Código Aberto. Bom, para começar do começo, eu gostaria de começar com uma citação do nosso guia de estudos, que fala assim: os símbolos são parte diária de nossa vida. Mesmo as letras usadas para escrever esta lição são símbolos. São elementos ou imagens que não têm significado de modo inerente. O significado é atribuído por uma fonte externa. Paramos nosso carro no semáforo, por exemplo, quando a luz fica vermelha, porque a ordem para parar foi associada a essa cor. Um dos primeiros símbolos que os seres humanos receberam de Deus foi o Jardim do Éden. E aí que eu falo, vamos começar do começo. E já que é do começo, vamos para o Gênesis. Gênesis 2:8, o primeiro livro que você tem na Bíblia. Gênesis, capítulo 2, versículo 8. Abre aí em casa, a gente está abrindo aqui também. Vivian já encontrou aqui? É que você está no iPad, é muito mais rápido, né? O pessoal está passando página, você já clicou Gênesis 2:8. Vai lá, Vivian, lê pra gente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que pode ser a mesma pergunta para você em casa. Você pode buscar referência no seu guia de estudos também, que ajuda bastante aqui nesse nosso momento de estudo. Por que o Jardim do Éden que Deus plantou ali, no planeta Terra, na verdade fala, né, o jardim que Deus plantou no Éden, na região ali, no planeta Terra, ele era um símbolo de Deus. Seria o símbolo do quê? A gente tem essa resposta no nosso guia de estudos, na Bíblia? Pastor Eduardo? Como nós falamos na semana passada, o motivo principal pelo qual Deus estabeleceu um santuário é o relacionamento que Ele quer ter com o ser humano. No Jardim do Éden, Deus se relacionava face a face com Adão e Eva. Então essa talvez seja a característica mais marcante do Jardim do Éden e o motivo pelo qual ele pode ser chamado de santuário. O nosso guia de estudos, inclusive, fala que o Éden foi o primeiro santuário de Deus na Terra. Tá certo essa situação? Essa citação é isso mesmo? Léo? Com certeza, a gente pode afirmar isso baseado nisso mesmo. Assim, eu só posso repetir em outras palavras o que o pastor Eduardo já disse, né? Se o relacionamento, e se a questão do relacionamento, depois a questão da expiação, para a restauração desse relacionamento, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, se isso é o centro da questão toda do santuário, então o Jardim do Éden é um santuário no sentido, na medida em que era o local de encontro e de relacionamento entre Deus e o homem. Não havia necessidade de expiação, evidentemente, nessa época, então esse aspecto do santuário você não vai encontrar no Éden. Além disso, Janina, depois a Vivian. E olha que interessante, eles moravam no santuário. Eles estavam em constante comunhão com Deus quando eles não pecaram. E depois do pecado, o que eles tiveram que fazer? Tiveram que sair. Tiveram que sair do santuário. Triste, né? Vivian? os querubins, os anjos, também guardavam o Jardim do Éden. E no modelo do santuário também tinha símbolos, tinham anjos ali. Pastor Marcelo ia falar toda a estrutura linguística aqui, não vou ficar falando mais de hebraico do que já falou agora, porque, né? Mas a estrutura linguística do capítulo 2, aqui do 3 também, nós encontramos muitas palavras que aparecem aqui, que aparecem depois em outros livros da Bíblia, do Pentateuco, da Torá, como a gente fala, descrevendo o santuário. Alguns chegam a falar até que aquele candelabro famoso de 7 braços, que em hebraico é chamado de menorá, alguns dizem até que a menorá ela foi feita de forma a se lembrar a árvore da vida, que ficava no Jardim do Éden, né? Então, a gente percebe que há uma ligação muito grande. Lá era o local onde Deus se encontrava com o homem. Adão servia como um sacerdote desse santuário, ele estava na presença de Deus, ele guardava o santuário, ele cuidava o santuário, como os sacerdotes do Antigo Testamento faziam. E também quando o pecado entra, quando o homem peca, quando ele se afasta de Deus, o que acontece ali era aquilo que aconteceria depois no santuário israelita do passado. Lá há um momento de
de julgamento, por assim dizer, quando Deus vai encarar aquela situação, quando Deus mostra o erro de cada um deles, e há um momento em que a expiação também é feita, um sacrifício é realizado, o sangue é derramado pelo perdão dos pecados do homem. Então, tudo aquilo que acontece antes e depois do pecado, que a gente vê depois do santuário israelita, também aparece aqui logo no começo da história da Bíblia, no Jardim do Éden, mostrando essa ligação entre o Éden e o santuário. O primeiro santuário de Deus também. Léo, desculpa, pastor, te cortei, pode falar? Só para fechar isso daqui. Alguns arqueólogos encontraram santuários pagãos, eu mencionei isso no último programa, né, mas acho que encaixa legal aqui nesse contexto aqui do Jardim do Éden. No sudeste da Turquia, um lugar chamado Tel Tainat, o nome, e na Síria, um outro chamado Aindara. Eles foram construídos no formato idêntico ao Templo de Salomão, que foi feito no modelo do Santuário de Moisés, aquele modelo que ele viu no monte ali. Alguns que são mais céticos olham tudo isso e falam o seguinte, não, eles copiaram uma realidade arquitetônica da época. Mas quando a gente entende que desde o início o homem já tinha essa memória coletiva, por assim dizer, esse inconsciente coletivo já plantado desse local de relacionamento com Deus e da maneira, do formato, da estrutura, a gente entende por que há tantas semelhanças em muitos santuários pagãos que tinham contato com a cultura israelita e até alguns que não tinham contato com a cultura israelita, que construíram os seus lugares de adoração parecidos, com essa mesma forma. Um lugar santo, um outro lugar especial. A gente vai ver aqui como era o santuário do passado, mas a gente já vê isso, que o homem já tinha, o homem antigo, no seu inconsciente, na sua formação, ele já tinha essa ligação do santuário do Éden, já plantado nele. Agora, falando do Éden, Léo, pode falar rapidamente? Não, devido a isso, claro, reiterando, devido a toda a coletividade oral, e a gente acredita, nós que cremos na Bíblia, nós acreditamos no ancestral comum. Claro. Né, que isso, claro, pela ciência é muito discutido, mas assim, você baseando isso ajuda você a enxergar. Agora, só queria, para o telespectador que está em casa, para que ele entendesse uma coisa, ele no começo da fala dele falou que algumas palavras que aparecem em outros lugares. Hoje em dia, com a internet e tudo, você tem o famoso link. Né? Então você clica, tem uma palavra lá que você clica nessa palavra, vai te levar a outro link. Os links da palavra de Deus são as palavras. Então, quando uma palavra aparece num contexto, depois aparece em outro contexto, isso é como se fosse um link da palavra de Deus dizendo, ó, esse texto tem a ver com esse texto, essa realidade tem com essa realidade. É um método que é muito usado em toda a palavra de Deus. Às vezes Jesus vai usar uma palavra X, ele está se referindo a um texto que era conhecido por todos do Antigo Testamento. Ele não precisa nem citar o texto inteiro, só o fato de ele usar essa terminologia X, Y, Z, já vai remeter a outros textos, associar. É o famoso link da internet na versão bíblica. É importante a gente entender isso, porque a gente vai usar isso muito. Essa questão da terminologia é muito importante para a gente relacionar os textos certos. Isso mostra que a Bíblia se relaciona entre si em todos os momentos. Sem sombra de dúvida. Ela está dialogando com ela mesma o tempo todo. Muito bem. Antes da gente sair para o intervalo, eu vou deixar uma dúvida na sua cabeça. A gente está falando de símbolos, começando falando do Jardim do Éden, mas Deus colocou um outro símbolo ali no Jardim do Éden também. E esse símbolo está em Gênesis 2, 16 e 17. A gente vai ler e depois vou deixar uma pergunta que você vai ficar pensando durante o intervalo. Gênesis 2, 16 e 17. Alguém pode ler para a gente? Posso ler. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Opa, então peraí. Árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. O que é que isso tem a ver com o contexto de santuário que a gente está falando? O que é que isso tem a ver com o caráter de Deus? Bom, você fica pensando um pouquinho nisso. Esse é um outro símbolo que Deus colocou ali no Éden, que também já era um símbolo da habitação de Deus no meio dos seres humanos. Bom, fica com essa pergunta aí. Daqui a pouco a gente volta para responder a tua dúvida aqui no Código Aberto. Acomode-se no sofá da sua casa, porque o Código Aberto já está de volta aqui na sua TV Novo Tempo. Como você sabe, a gente está numa nova temporada falando... O nosso tema geral é santuário, mas o nosso tema de hoje, o título é O Céu na Terra. E aí a gente já falou do primeiro símbolo do céu na terra, que foi o Jardim do Éden, onde Adão e Eva moravam e se relacionavam com Deus. Foi o primeiro santuário. E aí a gente falou de um outro símbolo no final do bloco, que era a árvore do bem e do mal. E no texto que o Léo leu, dizia que se o homem comesse desse fruto, ele morreria. É isso, Léo? No dia em que dela comeres, certamente morrerás.
E já que eu falei que isso é um símbolo, que símbolo seria esse? A árvore do conhecimento do bem e do mal ali no Jardim do Éden era símbolo do que o pessoal em casa pode estar perguntando? Vocês têm a resposta pra gente? Olha só, todo mundo se olhando. O pastor Eduardo já colocou o microfone próximo da boca, pode falar. Talvez não seja essa a resposta que você espere, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal aponta para o livre-arbítrio do ser humano. Era exatamente essa a resposta Poder que eu esperava. de escolha do ser humano. Muito bem, mas por que ela representava a liberdade de escolha para o ser humano? No caso, Adão e Eva, que estavam morando ali, Janina? Para mim, é uma opção. É permitir o ser humano escolher. Não tem livre-arbítrio, ou não tem decisão, não tem liberdade se a pessoa não pode escolher. É fácil ser bom se só você pode ser bom. Eu acho que a função da árvore era dar essa opção, para que você tenha a liberdade. Você escolheu estar do lado de Deus por liberdade, não porque não tem outra opção. Interessante que o nosso guia de estudos ele tem uma citação que ajuda a elucidar um pouquinho isso que você está falando. Elucidar é a palavra bonita, né? Elucidar, muito né? Veio, né? Veio na hora você certa. É formado em letras também, né, Léo? Olha só, então o Léo gostou da palavra diferente aqui. A citação fala assim: Deus também deu ao primeiro casal a liberdade de escolha. Ele queria que eles o amassem por escolha própria, porque o verdadeiro amor jamais pode ser forçado. É por isso que no meio do jardim estavam a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva podiam escolher se permaneceriam no lindo santuário do Éden, lugar de habitação de Deus com eles, ou se partiriam dali. Sabemos que, infelizmente, eles escolheram partir. Ou seja, a gente falou no primeiro programa que Deus tem um reino, né? O reino dele é o universo. E cada reino tem uma lei. E a lei do reino de Deus é amor. E amor é liberdade, né? Porque é exatamente isso, né? A tua esposa não pode chegar pra você, né, Léo, e falar assim: Léo, me ame. Você não vai amar ela por conta disso, né? Não, e na verdade, assim, a gente entender o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é que traz uma série de problemas para... Qualquer tipo de problema que acontece hoje é consequência do livre-arbítrio. Meu, seu, de todo mundo. O livre-arbítrio coletivo gera essa confusão, entre aspas, que é o que a gente muitas vezes vive. Só que a gente precisa entender o livre-arbítrio como parte inerente do caráter de Deus. Deus, até onde se tem conhecimento, não criou nada que não tenha livre-arbítrio. Entendeu? A criação que dos seres com os quais ele se relaciona de uma maneira mais intelectiva, no caso do ser humano, os anjos, assim por diante, todos temos o livre-arbítrio, porque isso faz parte do caráter de Deus, dar o livre-arbítrio aos seres que ele cria. E esse livre-arbítrio ele faz parte do seu caráter por causa do que você falou, por causa do amor. E o amor só é amor quando é por livre e espontânea vontade. Vivian, depois o pastor Eduardo. André, uma coisa que me apaixona estudar sobre o santuário e todos os temas relacionados a ele é que Deus, ele se tornou homem para falar a nossa linguagem. E ele foi mais além. Usando esses símbolos, ele usa exatamente como nossa mente funciona. A gente consegue memorizar mais facilmente figuras, símbolos, do que palavras e conceitos. Nós conseguimos memorizar coisas que acontecem conosco, e quanto mais aqueles elementos ou figuras são mais detalhados, mais vivos e mais cheios de emoção. Em tudo isso que a gente está estudando, está envolvido isso aí. Ou seja, é para eu entender, é para você, está fácil para nós entendermos e compreendermos cada detalhe envolvido com o nosso plano da redenção. Pastor Eduardo? Ainda dentro do tema da liberdade de escolha, o pastor Rodrigo Silva ele tem um pensamento bastante interessante. Ele diz que Deus é todo-poderoso, mas ele tem um ponto vulnerável, ele pode ser rejeitado. Um ponto que ele mesmo deixou, né, para que testasse a nossa fidelidade, o nosso amor. E tem outra frase que diz que o amor, a fim de ser amor, necessita ser livre, senão não é amor. E é exatamente por Deus ser amor que mesmo depois que Adão e Eva escolheram não acreditar em Deus, rejeitar a Deus e toda aquela beleza que ele tinha dado, Deus continuou querendo se relacionar de alguma forma com o ser humano. E aí a gente vai estudar bastante sobre isso, mas uma das formas que ele buscou continuar se relacionando com o ser humano foi o santuário que depois ele deu ao povo hebreu, que a gente já leu na temporada passada, né? Na lição passada, em Êxodo 25:8, mas vale a pena a gente lembrar. Vamos abrir aí em Êxodo 25:8, diz um pouquinho sobre esse santuário. Agora, vale a pena, antes da gente ler esse texto, uma citação que o nosso guia de estudos fala uma coisa também. Não demorou muito para que Adão, Eva e seus descendentes perdessem de vista a imagem do Éden de maneira física e espiritual. Então, Deus precisou dar à humanidade outro santuário. Este era para ensinar seu povo sobre a maneira pela qual ele planejou salvá-lo do pecado. E o santuário é
Pode ler aí pra gente, Janina. Êxodo 25:8. Os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles. E você, Moisés, faça essa tenda e todos os seus móveis de acordo com o modelo que eu vou lhe mostrar. Então, aí, como a gente já falou na outra lição, Deus resolve continuar se relacionando com o ser humano por meio desse santuário, no meio do deserto, que eu achei interessante uma coisa aqui que o nosso guia falou, aqui, quando eu citei antes, que não era só para se relacionar com o povo, mas também para ensinar sobre a maneira que Deus planejou salvá-lo do pecado. O que isso quer dizer? Porque o santuário também era um símbolo para contar uma história, é isso? A gente tem que entender o seguinte, há um processo histórico de tempo, do Éden até esse momento aqui. Então isso não aconteceu no dia seguinte, não foi imediato a construção desse santuário. Há um momento, no Jardim do Éden, quando a humanidade toma consciência do seu pecado, fala lá no texto de Gênesis que o homem saiu do Jardim do Éden, Adão e Eva, com vestes de peles. Eles tinham colocado folhas de figueira, Deus dá um guarda-roupa novo para eles, né? Coloca ele vestes de pele. De onde que vieram essas peles? Alguém teve que morrer, né? Alguém teve que morrer, é claro. Eles não foram numa loja comprar um casaco, né? Teve que acontecer alguma coisa lá. Então, um sacrifício foi realizado. E eles aprenderam o conceito da substituição. No texto de Gênesis, assim, no dia em que pecares, certamente morrerás. Aí as pessoas falam, mas eles não morreram no dia que eles pecaram. Ah, não, porque a morte espiritual e tal, tudo bem, tudo isso aconteceu. Mas um ponto importante para a gente entender é que eles não morreram literalmente ali naquele momento porque alguma outra criatura morreu no lugar deles. Quer dizer, houve morte no Éden no dia que o pecado entrou. Então, alguém morreu de forma substitutiva no lugar deles. E eles entenderam isso, que para a vida poder continuar, alguém vai ter que pagar o preço no meu lugar, para eu poder continuar. Isso já foi um símbolo já Isso de foi Deus, lá, então, né? exatamente, lá no Jardim do Éden. Dali até então, o que acontecia? Todos aqueles que criam o Deus único, no Deus eterno, eles construíam altares e eles realizavam sacrifícios nesses altares, pelo perdão dos pecados, sacrifício de gratidão. A gente vê isso com Caim e Abel. Antes mesmo do santuário, Antes desse santuário ali aparecer. de Israel. Com Abraão, Antes, a gente vê exatamente, isso o tempo Abraão, todo. ele colocava altares em todos os lugares onde ele passava, e esses altares ficavam como um monumento à adoração do Deus verdadeiro. Por isso aquela questão de Caim e Abel é tão importante. Por que Deus fica tão indignado com a oferta de Caim? Porque ela não se enquadrava dentro desse conceito da substituição da oferta pelo pecado. Quando o povo de Israel, depois de muito tempo, saem da escravidão do Egito, e eles agora vão ser organizados como uma nação, porque o que acontece aqui é isso, eles estão sendo, a nação está nascendo. Moisés, lá no Monte Sinai, ele sobe na montanha, recebe as tábuas de pedra, os 10 mandamentos, como a gente já viu em filme, desenho, todo mundo conhece a história, né? Só que além dos 10 mandamentos, ele recebe toda a instrução de Deus para a construção desse santuário. E esse santuário passa a ser o centro da vida do povo, da nação de Israel. Literalmente. Literalmente é o centro. Ele fica no centro do acampamento deles, mas é ali onde acontece todas as coisas. O procedimento legal, os procedimentos litúrgicos, as decisões políticas, estratégias militares, tudo acontecia do santuário. Ele é o centro de todas as coisas. E no santuário havia um altar. Aquele altar do tempo dos patriarcas, ele estava presente, onde o sacrifício pelo pecado também era realizado. Então, o santuário, ele traz para dentro de si, da sua história, todos esses conceitos anteriores. E ele passa a ser o centro de tudo na Bíblia, daqui até Apocalipse. Tudo que a gente vê E o santuário conta um pouco disso, então, que tinha que ter alguém para substituir a morte de Adão e Eva e de cada ser humano que viesse depois, é isso? Você vê que detalhe bonito, ainda voltando para o começo do que você falou, do Éden, no dia em que pecares, alguma coisa morreu, no caso foi o cordeiro, e a vergonha da nudez foi coberta pela pele do cordeiro. Né? Isso tudo apontando para Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus. Quando João Batista vai... O primeiro profeta, ficou 400 anos sem profeta em Israel, aparece um profeta falando com muita autoridade, as pessoas ouviam ele muito. A primeira vez que ele vai encontrar com Jesus, no começo do ministério de Jesus, ele fala, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Desde o Éden, o Cordeiro era essa pessoa que estava vindo ali andando. Além disso, Fantástico. mostrou para Eva que o que a serpente tinha dito para ela não era verdade. Alguém teve que morrer. Na hora acabou a mentira. mentira. E um conceito, né? É feita uma promessa lá no Éden, quando Deus fala para a mulher, fala assim, de ti virá o descendente que vai pisar a cabeça da serpente, a semente vai sair de você. Então, quando eles entendem isso e compreendem isso, Adão se volta para a mulher, que até então ela tinha um nome que era Ishá, mulher em hebraico, ele era o Ish, homem,
e ela Ishá. Ele se volta para ela e dá o nome para ela. Chama ela de Rava, que para a gente é Eva, que significa vida, porque ela seria a mãe de todos os viventes, e dela viria aquele que seria o Salvador. Caim recebe esse nome Caim, porque quando ele nasce, ela olha para ele e ela fala assim, Kaniti ish et Adonai. Ela fala, eu consegui um varão, o Senhor. Ela fala, então a esperança era que ele fosse o Salvador. E de cada nenê que nascia, cada parto que acontecia, essa esperança messiânica era renovada. Até o dia que chega aquele que de fato é o Cordeiro de Deus. Aquele que é a encarnação de tudo isso. Aquele que vem para poder pagar o preço definitivo por nós. O tempo do nosso bloco, desse bloco está acabando. A gente continua falando no próximo, mas antes, aproveitando essa deixa que você deu, pastor, eu fico pensando o seguinte, a gente começou numa ordem cronológica, né? Deus estava lá no santuário, se relacionava com os seres humanos. Criou o Éden, se relacionava com Adão e Eva. Acabou essa relação, teve que acontecer o sacrifício, e aí a gente tem os vários... os altares. Altares, exatamente, como você tinha falado. E a gente chega agora no tabernáculo, que também conta tudo isso. Mas aí, a gente não, em algum momento, esse tabernáculo, ele para de existir, porque surge um outro santuário para contar essa mesma história. E o nosso guia ajuda a entender um pouco melhor por que veio esse outro santuário, porque diz o seguinte, olha, o tempo passou e, infelizmente, o simbolismo por trás de cada item do santuário de Israel foi esquecido e os objetos em si passaram a ser o foco. Uma vez mais, Deus precisou trazer à memória do seu povo o plano de salvação. E o que é que acontece nesse momento? Abre a sua Bíblia em Mateus 1:23. Mateus 1:23. E aí você vai saber como é que Deus volta a falar por meio de um outro símbolo, o mais forte de todos, que ele gostaria de continuar se relacionando com o ser humano. Vamos lá? Pastor Eduardo, tem aí o texto já? 1:23. 1:23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Você ia falar alguma coisa, Léo? Você só falou junto com ele ali, né? Não tem que nem falar nada. O Deus conosco é assim, é a culminação. Não é nenhum outro tipo, é a culminação. Tudo que veio antes estava apontando para esse momento em que o Cordeiro de Deus viria, né? João Batista o identificou e com o objetivo de mostrar a face do Pai, de mostrar o caráter de Deus. Esse Deus do Antigo Testamento, e João vai ser bem categórico em dizer isso, né? Que na verdade é uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi uma vez do Ducan: Jesus não é Deus, Deus é Jesus. O Deus do Antigo Testamento, o Deus Criador, o Deus que sacrificou o primeiro cordeiro, o Deus que foi a coluna de fogo no deserto, a nuvem de dia, a coluna de fogo à noite. Esse Deus se tornou carne. O verbo, né, João 1,14, habitou entre nós e veio ser Deus conosco. Ou seja, Deus gritou para o universo inteiro, para o planeta Terra entender: eu quero me relacionar tanto com você que eu mesmo vou me tornar o santuário em forma de ser humano. E aí, como a gente já falou em outros programas, né, tanto o ser humano quanto Deus, 100% cada coisa, para exemplificar ainda mais essa história de amor pela humanidade. E a gente vai estudar ainda mais sobre isso ainda hoje, durante toda essa temporada, mas a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente tem participação internacional, direto dos Estados Unidos, e você vai entender um pouco melhor porque Deus era o santuário por excelência. A gente faz um rápido intervalo e voltamos já. Esse não é o Arena do Futuro, mas, como diz o pastor Luiz Gonçalves, chega mais perto, porque o Código Aberto está de volta no terceiro e último bloco do programa de hoje, que tem como título O Céu na Terra, dessa temporada que a gente está falando de uma forma geral sobre o santuário. Muito bem, no último bloco a gente acabou de falar que Deus se tornou o próprio santuário ao vir aqui e se tornar um homem no planeta Terra. E vamos deixar a própria Bíblia falar um pouquinho sobre isso de uma forma fantástica que nenhum de nós aqui seria capaz de falar. João 1,14. Abre a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 1, no versículo 14. João 1,14. Alguém já tem ela aberta aqui já? Todo mundo. Todo mundo já está com ela aberta? Então tá vamos aqui. lá, então. Léo, eu estou olhando para você, vai você. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o verbo aí, nesse caso aí? Então, o verbo, segundo João 1:1, no princípio era o verbo. Esse no princípio já é Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Começa Gênesis 1. Aquele link que você falou lá no começo, exatamente, é o link. Aqui, embora seja em grego, ele ainda usa a mesma terminologia. Né? O Antigo Testamento em hebraico, no princípio, Bereshit, Pará, Elohim, no princípio criou Deus. Aqui ele vai dialogar. No princípio era o verbo. Ele está dizendo que Elohim é o verbo. E o verbo é quem? Em João 1,14, o verbo se fez carne, ou seja, o verbo Jesus. Ou seja, Deus é Jesus, que é aquilo que falei no bloco anterior. Não é que Jesus é Deus, Jesus se tornou Deus. Jesus foi levado ao status de Deus porque ele foi um homem muito bom. Não. Deus, o Elohim, ele é Jesus e se fez carne e habitou entre nós. Muito bem. E alguém ia comentar alguma coisa? Pastor Eduardo. O Leonardo comentou sobre essa questão dos links da Bíblia. Um link fantástico que tem, ligando aí João 1,14 com Êxodo 25,8, é o verbo habitar. O verbo habitar, ele é o mesmo no Novo Testamento e na versão grega do Antigo Testamento, que seria a Septuaginta. E esse verbo ele pode ser traduzido literalmente como tabernaculou, ou tabernacular. Armou o seu tabernáculo. Então, em outras palavras, João, indiretamente, ou talvez diretamente, claramente, ele mostra que Jesus Cristo é a expressão máxima, o cumprimento perfeito do santuário do Antigo Testamento. E mais ainda, o verbo, né, ele usa ali, skenosen, é a palavra grega que ele usa, que vem de skenoma, skene, que é o santuário. Fala assim que ele montou o santuário, ele se fez santuário. E duas coisas ligadas ao santuário antigo são mencionadas aqui. O próprio verbo, como você falou, que é montar a tenda, né? Ele montou ali o santuário dele, ele se tabernacularizou com a gente aqui. Mas fala da glória dele que foi vista. No santuário antigo, havia uma demonstração da presença visível de Deus, que era a glória de Deus. Havia lá a Arca da Aliança, a gente vai descrever mais futuramente como era o santuário, mas havia uma luz misteriosa que brilhava ali, que é chamada de Shekhinah, a glória de Deus, que brilhava no santuário. E essa era a manifestação visível da presença de Deus ali. E fala aqui que essa glória que nenhum homem via, apenas o sacerdote via aquilo. Essa glória se tornou absolutamente explícita em Jesus. Fala, ele se torna santuário, ele é o tabernáculo, ele veste aqui essa tenda nossa, ele vive aqui com a gente, e nós vimos a Shekhinah, nós vimos a glória, nós vimos aquilo que nenhum homem via. A gente viu face a face. E João, nas cartas que ele escreve depois, ele fala, nós apalpamos o verbo da vida. Ele fala, não somente nós vimos, mas a gente pegou nele. A gente viveu com ele, a gente comeu com ele, a gente dormiu com ele. A gente teve convivência plena, absoluta com Deus aqui nessa nossa realidade. E essa é a expressão máxima de tudo que envolve a questão do santuário, que é habitar no meio de. E isso é tão forte, essa questão dos links, que depois em Apocalipse 21... com a restauração do novo Éden, da Nova Jerusalém, a expressão que João vai usar é exatamente a mesma expressão que ele usou aqui, que é exatamente a mesma expressão de Êxodo 25, que é vi o tabernáculo de Deus no meio dos homens, e ele habitará no meio dos homens, e ele será o seu Deus, e eles serão o seu povo. Lindo verso. E falando em coisa linda, tem uma citação do nosso guia de estudos que eu achei fantástico sobre essa questão de Deus se tornar um ser humano, que fala assim, ele, Deus, o Filho, trouxe o céu para a terra, a fim de que fôssemos capazes de ir da terra para o céu. Ele se tornou a ponte, a escada. É muito forte isso, porque é uma mensagem de amor muito grande, né? Quando o próprio Deus que você pensa, ele criou tudo, ele tinha poder para tudo, ele podia não dar a mínima para o ser humano escolheu sair de longe dele, né? Adão e Eva, ele podia falar assim, aquele velho ditado, né? Ema, 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 cada um com seus problemas, vocês fiquem aí, eu não estou nem aí. Mas era impossível para Deus fazer isso, por quê? Porque, como a gente já disse, a essência dele é amor, e o amor é entrega, né? E ele se entregou para que o ser humano tivesse chance de uma nova vida. Tem dois microfones, começa com a Vivian e depois o Léo. Pode falar, Vivian. André, que coisa perfeita. O tipo encontrou o antítipo, né? Que é um termo que a gente usa de o original encontrar uma sombra. Então, você fez uma pergunta no último bloco. Quando Jesus veio, o santuário perdeu valor? Não. Jesus era tão perfeito e ele simbolizava cada parte do santuário que quando ele disse está consumado, o véu se rasgou. Justamente o véu que estava ali, dividindo o lugar santo do Santíssimo. O que simbolizava? Aqueles sacrifícios diários não precisavam mais haver. Essa parte já havia sido cumprida. O sacrifício foi perfeito.
Muito bem. Léo, ia comentar alguma coisa? Que, na verdade, é o título do nosso guia de estudo dessa semana, que é o Céu na Terra. Não é que Jesus Cristo, quando veio à Terra, trouxe o céu para cá. Isso é verdade, mas é que não é isso. É mais do que isso, vai além disso, porque onde quer... A gente falou na semana passada sobre a onipresença de Deus e a sua manifestação específica. Onde quer que haja manifestação específica de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ou seja, da maneira que for, ali é o céu. Ali é o céu, pela presença dele. Né? Tem até uma música que, do Arautos do Rei, antigamente, o céu é aqui. O céu é o lugar onde Jesus Cristo se escolhe manifestar de maneira específica. Ele já é onipresente, Deus é onipresente, mas onde ele se escolher manifestar fisicamente, ali será o céu. E, por toda a eternidade, como manifestado, como é revelado no livro de Apocalipse, ele habitará aqui entre nós, o céu vai ser aqui. O céu é a nova Jerusalém, o céu é a nova terra. Por quê? Porque é onde ele escolhe se manifestar de uma maneira especial. E quando Jesus fala com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, ele fala, ninguém subiu ao céu. João que tem essa coisa assim, né? Essa coisa metafísica ali, né? Só para quem não... É João que escreveu o livro de Apocalipse, claro. Né? Para quem em casa talvez não se lembre desse detalhe. Ele diz assim, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. A saber, o Filho do Homem, que está no céu, ele fala. Mas ele está falando isso com Nicodemos ali na cara dele. Na terra. Quer dizer, ele está aqui na terra, mas constantemente presente no céu. O céu está nele, como você falou. E onde ele estiver, é o céu. Agora, partindo desse princípio, tem uma coisa interessante, porque assim, Jesus não está mais aqui em carne, como aconteceu na época em que ele viveu com os discípulos e está relatado na Bíblia. Mas Deus continua a tabernacular de alguma forma com o ser humano. De que forma é essa? A gente já falou um pouquinho no último programa, mas vamos relembrar, está em 1 Coríntios 12, 27. 1 Coríntios 12, 27 diz assim, bom, então Jesus foi para o céu, como diz o relato bíblico, e agora como continua a ter o tabernáculo entre nós? 1 Coríntios 12, 27 nos ajuda a entender isso. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Ou seja, aqui está falando agora, o Léo falou que onde Jesus está, ali é o céu. E se aqui está falando que nós somos o templo do Espírito Santo, significa que nós, como corpo do Espírito Santo, podemos também, de certa forma, ter o céu próximo a nós? É que, na verdade, sendo o corpo de Cristo e Cristo a cabeça, que em 1 Coríntios, Paulo vai explicar isso em Efésios, ele vai explicar isso novamente, nós sendo o corpo de Cristo e Jesus Cristo sendo a cabeça, o tabernáculo continua aqui através do seu corpo, que comumente a gente traduz como sendo a igreja. Muito bem, e agora a gente vai direto para os Estados Unidos com o pastor Delmar Reis, que já apresentou aqui o Código Aberto há algum tempo, e ele vai ajudar a gente a entender também, a entender um pouco melhor isso. E a pergunta que eu faço para você, pastor Delmar, é o seguinte: quão importante é para nós hoje, então, entendermos que nós, seres humanos, somos o santuário de Deus? Olá! Muito bom poder estar com vocês aqui neste momento tão importante de estudo da Bíblia. Bom, por que é importante nós entendermos o conceito de sermos santuários de Deus? A Bíblia usa muitas metáforas para nos definir conceitos humanos através da Bíblia. Por exemplo, ela diz que nós somos o sal, ela diz que nós somos a luz, e no Novo Testamento nós encontramos Paulo dizendo que nós somos o santuário de Deus. É interessante que o santuário ele nos leva a pensar em duas formas importantes de relacionamento com Deus. A primeira é um relacionamento pessoal. Deus querendo se relacionar pessoalmente, individualmente com você. Deus querendo ter um relacionamento íntimo conosco. Agora, a segunda maneira interessante, quando a gente olha a Bíblia de uma maneira completa, através do santuário, sempre há uma mensagem de salvação de Deus para o povo. É como quando você olha para o Antigo Testamento, você vê Deus falando de salvação através dos elementos, através das cerimônias do santuário. Quando você olha para Jesus, Deus cumprindo essas cerimônias. E agora você vê Jesus voltando ao céu e entrando no santuário celestial. E esse plano de salvação continua. Nós vemos também uma forma muito importante de Deus querer nos ensinar que além de um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, Ele quer que nós sejamos também agentes de salvação, trazendo essa mensagem viva de esperança para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que estão em contato conosco. Por isso que Deus o abençoe
ao entender que Deus quer ter um relacionamento com você, mas através de você, Deus quer também levar esperança e salvação a tantas outras pessoas. Muito bem, obrigado, pastor Delmar. Muito thank you, já que ele está nos Estados Unidos, né? Fica melhor. Muito thank you very much. Olha só, ficou melhor agora, né? Muito bem. Partindo agora desse princípio de que nós somos o templo do Espírito Santo e também nós, como igreja, formamos o corpo de Cristo, tem uma ideia aqui no nosso guia de estudos que fala o seguinte: a palavra santuário evoca basicamente as ideias que um lugar sagrado e seguro. Sabemos que a igreja, como um santuário, é um lugar de adoração e, por isso, deve ser considerada com respeito e reverência. E aí vem a parte fantástica para mim. Mas o que dizer quanto aos membros da igreja? Como parte do corpo de Cristo, será que somos cada um de nós um refúgio em que as pessoas feridas podem encontrar a cura? Somos um lugar seguro? É vital que, quando pessoas feridas vêm à igreja, sejamos capazes de recebê-las de forma adequada, dando-lhes o apoio em que necessitam. Ou seja, o santuário não é apenas um lugar separado. O santuário também é um lugar onde as pessoas encontram cura, encontram segurança. A igreja é o santuário enquanto Jesus Cristo for a cabeça e os membros do corpo estiverem ligados a Ele. E nós somos o santuário enquanto e somente enquanto nós refletirmos o caráter de Deus, expresso através da vida e do ministério de Jesus Cristo, que intercede por nós e que nos defende. E uma frase que eu gosto muito é: fé não é apenas crer que Deus existe, mas aceitar que Ele acredita em nós. Deus nos enxerga da maneira que nós podemos nos tornar nele, já hoje. Ele já nos enxerga hoje como nós seremos plenamente apenas na eternidade, mas Ele já nos enxerga e nos trata hoje dessa maneira, e que nós possamos nos tratar dessa mesma maneira, que nós possamos enxergar e buscar enxergar uns nos outros essa centelha divina que Deus colocou em cada um de nós no momento em que nos criou. Eu não estou falando só de pessoas que são da igreja, de pessoas que são da nossa denominação, mas todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E todos nós temos essa centelha divina, essa chama divina, ela arde em cada um de nós. Quer que você aceite isso ou não, e que possamos buscar nos nossos relacionamentos enxergar e buscar enxergar isso uns nos outros. Afinal de contas, o sacrifício de Cristo não foi só pelas pessoas da igreja, mas foi por cada ser humano. Bom, como eu sempre digo, nosso tempo passa voando aqui no Código Aberto, nosso momento do debate. Já terminamos aqui, mas daqui a pouquinho o pastor Marcelo tem uma mensagem especial para você, mas eu vou revelar o código do dia agora. E os nossos prêmios de hoje, o nosso guia de estudos e o CD da Joyce Zanardi, código na tela, última chance que você tem de acertar o código hoje e concorrer a esses prêmios. E diz o seguinte: junte minhas 7 letras e algo vou indicar. Se for vermelho, é hora de parar. Se for um santuário, a Cristo vou apontar. Ok, eu vou facilitar. Me divida ao meio e assim vou ficar. No início, não digo não. E no final, misture farinha, ovos e fermento e me coloque no fogão. Ou seja, aqui está falando que tem a ver com um santuário, o santuário indica Cristo e isso é alguma coisa. E para facilitar, dividiu a palavra em duas. Na primeira, não diz não, e no final, mistura farinha, ovos e fermento. Agora o Léo pegou aqui. Demorei. Mas pegou então, Léo? O Léo vai dar a resposta pra gente então. E se você descobriu, fala com a gente no Twitter, no Facebook. Acabou o seu tempo, olha só, muito rápido, né? @Código Aberto NT. E se você acertou, vai concorrer esses 2 prêmios. E a resposta é? Símbolo. Olha. Símbolo. Muito bem, então o Léo acertou. Se você em casa acertou, agora o nosso perfil no Twitter vai sortear entre aqueles que acertaram e para concorrer ao nosso brinde de hoje. Pastor Marcelo, é com você. Nós sabemos que Jesus, pela palavra, é a revelação absoluta e explícita de Deus para nós. Se você quiser saber o que é importante para Deus, olha para Jesus. Se você quiser saber como Deus se relaciona com a vida, o que é valor na vida e o que não é valor para Deus, olhe para Jesus. Jesus, ele é a forma clara de você poder entender o que é importante para Deus e o que Ele enxerga como sendo fundamental na nossa existência. Então você não pode ser feliz na sua vida se você não conhecer Jesus. Você não pode experimentar o sentido de propósito, de significado na existência sem ser habitado pela presença de Jesus. Só que mais ainda, a palavra fala que Jesus hoje atua na história da humanidade através de nós. E Ele escolheu você para você ser usado por Ele, para você abençoar outras pessoas por Ele. Nós aqui na Bíblia somos chamados de corpo de Cristo. Nós somos as mãos de Jesus, nós somos os lábios de Jesus, nós somos os pés de Jesus.
E se você quiser hoje dedicar a sua vida para viver muito mais do que além dos seus desejos, das suas necessidades, sua vida mesquinha voltada para os seus problemas, então hoje Ele convida você para se entregar a Ele, para ser instrumento dEle aqui na terra, para Ele agir na vida das pessoas através da sua vida, para Ele abençoar as pessoas através de você. Se esse for o seu desejo, como é o nosso desejo aqui também, eu quero convidar você a se dedicar a Deus através da oração simples e curtinha que a gente vai fazer aqui agora, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar. Nosso Pai amado, nós somos Teus templos, Teus santuários, e nós aqui nos dedicamos, como Tua igreja, para sermos usados pelo Senhor. Que o Senhor abençoe muitas pessoas, que o Senhor resgate e salve pessoas através do nosso intermédio. Nós queremos conhecer a Ti profundamente, queremos saber como o Senhor é. Portanto, revele-se a nós a cada dia e faça com que a nossa vida seja vivida muito mais além do que para nós mesmos. Faça com que ela tenha um significado, servindo a humanidade ao nosso redor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, o recado está dado. E a gente vai continuar a insistir com você. Na verdade, Deus vai continuar a insistir no seu coração para que Ele possa habitar a cada dia na sua vida e fazer de você um santuário, parte do corpo de Cristo. A gente fica por aqui. Na semana que vem a gente volta, mas agora tem música do Quarteto Vital Grande em Poder para você aqui no Código Aberto. Até semana que vem. Era uma vez um homem mau que fazia o que queria, sem se importar com ninguém. Mas sem querer se encontrou com o filho de Maria. E foi assim que tudo mudou. Grande em poder, a natureza grita teu nome, e os mares se encolhem de tanto medo. A terra e o céu proclamam tua glória, e tudo se transforma apenas pelo toque de tuas mãos. Hoje pensei em onde estou e onde eu estava. Sei que um milagre aconteceu. Daquela vez o seu amor foi além do que esperava, e já nem sei como agradecer. Grande em poder, a natureza grita teu nome, e os mares se encolhem de tanto medo. A terra e o céu proclamam tua glória, e tudo se transforma apenas pelo toque de tuas mãos. Oh, 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 oh. A natureza grita teu nome. Teu nome, os mares se encolhem de tanto medo. A terra e o céu proclamam tua glória, glória, e tudo